O último filme da Marvel em 2022, Morbius. Marvel's Dark Elite tem mais um membro. A história começa. Michael acabou de nascer com uma doença rara no sangue. O menino sempre teve que viver no hospital. Hoje este lugar recebe um novo paciente chamado Lucien, porque os leitos do hospital são um ao lado do outro e têm a mesma doença. Os dois rapidamente se tornaram melhores amigos. Houve um problema com o aparelho de tratamento de Lucien hoje. Vendo que seu amigo está prestes a morrer, Michael rapidamente usou uma caneta esferográfica para consertar o dispositivo. O sucesso mantém Lucien vivo. Lucien. Depois disso, o reitor foi ver Michael. Ele acha que o menino é superdotado e deve ser treinado em um bom ambiente educacional. Torne-se uma pessoa útil para a sociedade. Lucien não vê a hora de Michael voltar, mas só recebeu uma carta de despedida rápida. Na carta, Michael disse que com certeza encontraria o remédio no futuro. Ajude Lucien a voltar à vida normal. Mas quem teria pensado que a carta foi levada pelo vento e voou para o quintal? Lucien desceu para procurar, mas foi provocado por um grupo de crianças. O menino ficou com tanta raiva que usou um pau para atacar. Mas Lucien, como paciente, não é páreo para o homem comum. Só pode ficar quieto e lutar. Felizmente, o diretor apareceu a tempo de afugentar aquelas crianças. Apesar da desaprovação do diretor, apressando-se para bater na criança caída, ele roubou minha carta. Pare com isso, pare com isso. O tempo passou em um piscar de olhos. Michael se tornou o melhor médico em sangue do mundo. O sangue artificial que ele fez salvou a vida de milhares de pacientes em estado crítico. É por isso que eu recebi um prêmio Nobel. Mas ele se recusou a aceitá-lo porque o sangue artificial era apenas um experimento fracassado. Seu verdadeiro objetivo é combinar os genes de morcegos e humanos. Destrua a causa raiz da doença. Os morcegos são os únicos animais que vivem sugando sangue fresco. Possui anticongelante em seu corpo. Essa é a única esperança de curar a doença. Depois de passar por muitos experimentos, Michael finalmente fez progressos. Ao injetar genes de morcego em camundongos brancos, não houve condições anormais. Ele está muito confiante, pretende realizar experimentos em humanos. E o sujeito do teste é ele mesmo. Além disso, para evitar imprevistos, Michael também escolheu o local experimental em um navio de carga em águas internacionais. No andar de cima é entretenimento mercenário. Lá embaixo é o seu laboratório secreto. O soro de morcego foi injetado com sucesso em Michael, mas assim que ele se deitou, seu corpo começou a sacudir violentamente. Martini rapidamente o fixou na cadeira de tratamento. Os mercenários no andar de cima também ouviram o barulho. Eles iam descer para o andar de teste, mas como está é uma base experimental secreta, Martini não queria que ele entrasse. Foi no momento em que os dois tiveram uma discussão. Michael de repente desapareceu da cadeira de tratamento. As duas pessoas que entraram no laboratório não descobriram seu paradeiro. Foi nesse momento que Martini descobriu uma figura pendurada de cabeça para baixo no telhado. Michael está completamente mutante. Ele atacou o mercenário que sugou seu sangue. De jeito nenhum. Martini teve que tocar o alarme. Michael de repente sentiu uma forte dor de cabeça que estava constantemente latejando no laboratório. O resto dos mercenários também veio aqui. Eles vão atacá-lo. Martini queria parar, mas ficou inconsciente no local. Michael viu isso e liberou uma enorme energia. Pisque os olhos. Vendo a garota que eu amo se machucar, Michael não consegue mais controlar suas emoções. O massacre eclodiu a partir daqui. O resto deles estava muito assustado. Eles fecharam a porta do compartimento e escaparam às pressas. Mas como Michael poderia dar a eles essa chance? Graças ao seu corpo flexível, ele penetra em todos os cantos e recantos da cabine. Michael é como um morcego sugador de sangue, perseguindo friamente sua presa. Depois de lidar com todos os mercenários, Michael também gradualmente recuperou sua razão. Ele sabe como controlar sua aparência. Transforme-se em um homem musculoso. Voltando ao laboratório, Michael descobriu que Martini estava apenas temporariamente em coma. A ansiedade em meu coração também é um pouco menor. Ao verificar se estive, ele testemunha cada movimento seu. Michael decidiu chamar a polícia. Depois de pedir ajuda, ele carregou os 2 frascos restantes de soro e pulou do trem. Quando a polícia chegou, havia apenas corpos na cabine. O cheiro de sangue aqui faz a polícia exclamar: "Não vejo essa cena desde São Francisco." Embora não haja imagens de CCV, mas a polícia Simon também descobriu uma importante prova. Neste ponto, Michael retornou ao seu laboratório. Comece a testar as mudanças que o soro causa no corpo. A primeira é ansiar por sangue fresco.
mas ele pode substituí-lo por sangue artificial. A segunda é ter habilidades poderosas a par dos super-heróis. Depois, há a capacidade de controlar morcegos. Eles são como irmãos de Michael. Finalmente, a ecolocalização, que também é radar. Este é o resultado do teste até agora. Mas com o passar do tempo, Michael também descobriu um ponto importante. Ou seja, após cada bebida de sangue artificial, o tempo de manutenção será menor. Ele se trancou no laboratório para aproveitar esta oportunidade para encontrar uma solução. E agora Lucien está bem a tempo de visitar Michael no laboratório. Acidentalmente descobriu sua mudança de corpo. Um corpo saudável sempre foi o sonho de Lucien. Ele implorou a Michael para lhe dar um soro, mas ele disse que o soro é algum tipo de feitiço. Injetado vai se transformar em um monstro, mas Lucien não se importa. Ele só quer ser um homem musculoso. Michael não conseguiu controlar suas emoções e explodiu Lucien. Naquela noite, havia uma enfermeira que ia tirar uma folga do trabalho. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Quem está aí? A enfermeira ficou com muito medo e correu para abrir o interruptor do corredor, mas não viu nada. Foi quando ela virou a cabeça. O acidente aconteceu. Michael ainda está no quarto do paciente agora. Através da navegação por voz, ele soube que a enfermeira estava morta. Michael não podia acreditar e acreditava que era culpa dele. Depois de embalar um pouco de sangue artificial, Michael está prestes a sair daqui com uma bengala, mas bem a tempo de encontrar Simon e Rodrigues para investigar. Graças à sua eloquência, Michael quase passou por eles. Mas os dois policiais souberam que a enfermeira foi morta. Eles estavam ainda mais certos de que Michael era o assassino. Eles tentaram levá-lo, mas foram espancados por Michael. Para não ser pego, Michael pulou para cima, até o telhado do prédio. O efeito do sangue artificial também desapareceu gradualmente. Miguel quase caiu. Não foi até que ele recuperou o equilíbrio que a arma de Simon foi apontada diretamente para Michael. Só assim, ele foi trancado na prisão. Lucien finge ser advogado para visitar. Michael está muito grato e pede desculpas pelo incidente anterior. Lucien conhece o estado de saúde de Michael, então dê a ele um saco de sangue artificial, para ajudar Michael a escapar da prisão. Mas depois que Lucien saiu, ele bebeu conhaque. Caminhar ainda é o mesmo de sempre. Ao mesmo tempo, Michael descobriu a vara deixada na sala. Ele sabe que foi enganado. Enquanto estava com raiva, Michael drenou a bolsa de sangue artificial. O poder explodiu imediatamente. Michael saiu correndo da prisão e voou direto para o prédio oposto. Depois de escapar da prisão, Michael ativa a geolocalização de grande área. Logo ele encontrou a localização de Lucien. Ele perguntou a Lucien por que ele não ouviu seus conselhos. Ele quer ser um monstro como ele. Mas Lucien não se importa. Ele diz que quer viver. Ele também admitiu que matou a enfermeira. Lucien realmente gostou desse sentimento. Os dois lados imediatamente correram para lutar. Um soco enviou Michael voando. Uma guerra começa oficialmente. Lucien acabou de beber sangue, então ele é mais forte que Michael em termos de força sozinho. Os dois bateram na estação de metrô. Havia alguns policiais que sabiam dar notícia e correram para controlar as duas pessoas. Lucien fingiu se render e deu um golpe fatal na polícia. Vendo Lucien sendo tão cruel, Michael se virou e saiu. Não quer mais ser amigo dele. Mas Lucien se recusou a desistir e atacou Michael novamente. Foi nesse momento que o metrô veio com uma rajada de vento. Michael levantou a mão e de repente percebeu a capacidade de pegar emprestado o vento para voar no ar. Ele saltou no ar e voou para longe deste lugar com o vento. E o crime de assassinar a polícia também é atribuído a Michael. Agora ele é um criminoso com crimes empilhados em Nova York. Mas Michael não se comprometeu e foi ver Martini. Deixe-me ajudar a pegar o soro e o resto das pílulas no laboratório. Ele começou a fazer antídotos. Mas, para realizar um experimento, é preciso haver uma base. Então Michael foi ao porão para produzir dinheiro falso. Acabou de conhecê-lo e os fez se submeter. Depois de perseguir os bandidos, começou a instalar o equipamento necessário. E em outro lugar Lucien se tornou um demônio. Ele começou a desfrutar de seu corpo. Lucien até se cuidou para ir ao bar se divertir. Acabei de conhecer uma garota. Quem teria pensado que a outra parte tinha um sênior? Duas pessoas em conflito. Para não revelar a identidade de Lucien, ele optou por ser paciente temporariamente. Mas o cara não sabia que eles tinham se tornado a comida do diabo. Foi também essa caçada que revelou a identidade de Lucien. Isso não é um médico. Este é um vampiro. Através das notícias na TV, o diretor sabe da mudança dos dois filhos.
Então fui até Lucien e o aconselhei a reformar. Essa ação também fez Lucien se sentir insatisfeito. Ele acha que o diretor gosta mais de Michael e não se importa com ele. Mas o diretor disse. Ele amava Lucien mais e dedicou sua vida a Lucien. Mas agora Lucien perdeu completamente a cabeça. Pelo contrário, ele também atacou o reitor. Então diga a ele para passar a palavra para Michael. Ele pode matar quantas pessoas quiser. Ninguém pode parar. Neste ponto, Michael terminou de fazer o antídoto. Porque o efeito do sangue artificial está prestes a desaparecer. Ele decidiu acabar com tudo esta noite. Mas do lado de fora, recebi um pedido de ajuda do diretor. Michael imediatamente mudou de forma para o diretor. Apesar de seus ferimentos graves, o diretor não foi ao hospital, apenas instruindo Michael a dizer a ele que ele deve parar Lucien. Dito isso, ele faleceu. Mas antes que pudesse sofrer, Michael ouviu a voz de Lucien. Ele procurou via localizador e encontrou Lucien. Também soube que Martine foi assassinada. Michael estava com raiva e imediatamente partiu. Prepare-se para terminar com meu irmão. Quando se trata do laboratório, Martine só precisa de um último suspiro. Ela sabe que Michael não é páreo para Lucien. Então diga a ele para sugar meu sangue para se tornar mais forte. Duas pessoas se dão um beijo mortal. Michael silenciosamente deu seu sangue para Martine. Então mordeu seu pescoço. Depois de sugar sangue fresco, Michael evoluiu novamente. Lucien também perseguiu o lugar. A batalha de vida ou morte começou oficialmente. Porque Lucien inalou mais sangue humano, ele se tornou mais forte. Ele machucou o estômago de Michael para que ele ficasse temporariamente incapacitado. Então agarrou o tornozelo de Michael e jogou fora. Quase terminei a missão aterrorizante. No último momento, Michael pareceu se lembrar de algo. Ele gritou com raiva. Ondas sonoras poderosas agitam o chão. Então a água ao redor começou a tremer. No túnel, inúmeros morcegos voaram em direção a Michael. Ele também está acordando lentamente. Dark Michael nasceu aqui. Quando ele viu Lucien atacar, ele não entrou em pânico. Michael se transforma em um anel de ataque de morcegos. Por esta brecha, ele injetou o antídoto em Lucien. À medida que o antídoto se espalha por todo o corpo, Lucien gradualmente se recuperou ao seu estado original, mas também perdeu a vida. Finalmente, Michael foi protegido por morcegos e saiu de cena. Martine no laboratório também abriu os olhos de repente. História paralela 1. Quando o herói não tem para onde ir, o céu de repente apareceu uma rachadura espacial roxa. Adrian Toomes foi transportado para um universo estranho, porque não há registro de seus crimes aqui. Então ele foi solto. História paralela 2. Michael chegou ao subúrbio como se esperasse por alguém. Então Adrian trouxe sua armadura aqui. Ele sabe que eu sou trans? Definitivamente relacionado ao Batman. Então decidi me juntar a Michael para investigar juntos. Se um grupo de pessoas como nós pode ficar junto, pode fazer muitas coisas. Isso bem.